Se você está pensando em montar no mercado autônomo, provavelmente uma das primeiras perguntas que você vai fazer é: e se roubarem a minha loja? E eu vou te mostrar uma coisa importante: câmera sozinha não resolve esse problema. Na prática, a segurança de um mercado autônomo ela é construída em camadas, desde o monitoramento até o controle de quem pode entrar. E é exatamente isso que eu vou te mostrar nessa aula aqui. Bora para a aula. Então assim, né? Dependendo do projeto, existe lojas abertas, totalmente abertas, né? Tem clientes meus que abriram. Nesse caso aqui, ele abriu dentro de um hospital. Fez o acordo lá, que o hospital não queria ter esse controle de acesso, era para estar aberto, mas esse é um caso assim, excepcional. Não é a regra, tá? É bem pontual isso aqui. A maioria tem controle de acesso e tudo mais. Então assim, as outras, que a grande maioria, quem monta o mercado autônomo, eles adotam camadas de segurança muito mais rigorosas. Mas o fato é que é o seguinte: em todo comércio que se for montar aí, enfim, lanchonete, padaria, supermercado, mercado autônomo, nenhum segmento está completamente imune a furto, né? Sempre vai existir, né? Ainda mais que o seguinte, por isso que quando você pensa em montar um negócio sem funcionário dentro da loja, que é o caso aqui do mercado autônomo, a segurança ela precisa ser pensada desde o início do projeto, né? Então é muito importante isso. Então é isso que tem que levar a sério isso aqui, tá? Então assim, a primeira camada que eu quero mostrar aqui é o quê? É as nossas queridas câmeras, né? Então, você precisa ter um monitoramento por câmeras. Porque qual que é o objetivo de ter nossas queridas câmeras? Qual que é o objetivo? Inibir os furtos e ajudar a identificar comportamentos suspeitos, né? Então, você tem que ter câmeras, né? Então, se você quer acompanhar as imagens remotamente, precisa de ter uma conexão boa de internet adequada dentro do seu mercado autônomo. Tem que ter internet. Não pode ser qualquer, vou botar qualquer internet, não. Tem que ser uma internet, tudo dentro do mercado autônomo vai precisar de internet. E dependendo do equipamento e da configuração, o sistema de gravar, ele pode gravar continuamente as imagens, né? Ou se você quiser, dependendo, né, do modelo, tem sistema que faz a gravação com detecção de movimento. Só começa a gravar com detecção de movimento. Então tem umas câmeras aí bacana que faz isso. E outra, e você pode cruzar essas imagens com os registros do sistema, né? As compras que o cara fez lá na sua loja, né? Inclusive com o horário de entrada do cliente. Isso é bacana, né? Então, outro ponto fundamental que eu quero falar aqui das câmeras é o seguinte: cuidado com os pontos cegos. A instalação dessas câmeras aí, ela precisa ser bem planejada para que as áreas importantes da loja lá, elas não ficam sem cobertura, né? Então, existe uma coisa que eu acho que é extremamente importante, que é a câmera que eu considero, assim, supra-sumo, especialmente importante, a câmera posicionada em frente ao cliente. Imagine o seguinte: imagine que depois da compra lá, o cliente diga assim: eu peguei esse produto, não. Ou, eu paguei, tá tudo certo. Como é que você vai conferir isso? E aí que essa câmera passa a ser importante. Como assim? De que você está falando? Essa câmera aqui, ó, ela tem que estar posicionada de frente para o cliente, né? De forma que registre o que o cliente está fazendo, principalmente durante a interação lá do totem lá. Porque se surgir divergências depois da compra, a gravação ajuda a esclarecer o que realmente aconteceu. Entendeu? Por isso que essa câmera aqui, ela é primordial você deixar em frente ao totem, né? Agora, se tem empresas aí, né, tem empresas especializadas, né, que fazem esse tipo de monitoramento remoto, né, inclusive utilizando aquelas estruturas semelhantes àquelas das portarias lá do condomínio, que você já deve saber. Mas, assim, tem uma coisa importante: a câmera sozinha não resolve tudo, ela ajuda a cuidar de quem está dentro lá da loja. Beleza, ela inibe
Bacana. Agora eu quero te mostrar o que cuida de quem pode e quem não pode entrar. Esse é outra camada que é importante. Então vamos começar pelo quê? Pela porta de entrada lá do seu mercado autônomo, onde começa tudo. Existe um dispositivo que ele faz esse controle de abertura de portas, né? Seja na porta de entrada, seja na porta lá dos refrigeradores. São as famosas travas, as fechaduras eletroímãs. E quem faz isso com maestria é o nosso controle de acesso por reconhecimento facial, né? Esse é bacana, né? Então todo mundo que entra é identificado. Isso reduz assim drasticamente, né, o espaço para quem quer agir, né, por trás do anonimato. Então, o controle de acesso por reconhecimento facial, nota 10. Para mim é a melhor solução hoje de tecnologia de controle de acesso, né, que trabalha com isso, né? Então, eu acho bacana. Vou explicar aqui como é que funciona isso. O reconhecimento facial, ele resolve uma dificuldade importante dos mercados autônomos, né? Você não precisa depender de aplicativo, né? O cliente não precisa baixar aplicativo. Isso já é uma barreira que você já quebrou aí. Então, o acesso, ele é baseado em reconhecimento facial. Não precisa baixar aplicativo, não precisa usar celular, né? Então, isso é muito bacana. Então, é o seguinte, e dependendo da solução que você vai contratar, o processo pode envolver uma validação de identidade e outros mecanismos de análise aí definidos pelo fornecedor, né? Na minha avaliação, né, é uma solução muito completa. Eu não tenho dúvida disso, né? Esse tipo de operação aqui, mercado autônomo, para mim é fantástico, né? Então, principalmente pela essa combinação, né, de segurança e praticidade para o cliente. Então, você resolve muita coisa aqui. Agora eu vou te mostrar aqui na prática como é que funciona isso. Igor, como é que funciona isso? Então, eu vou explicar o passo a passo como é que funciona aqui. O dispositivo, né, ele fica instalado na entrada da loja, ali, onde eu estou identificando ali, ó, né, protegido de chuva e sol, tá? Né, porque foi feito pela Intelbras, seja lá por quem for, que você vai botar lá no meio do sol. Não é assim. Então, a porta, ela fica travada, né? Tem uma fechadura eletroímã, né, que é só liberada depois que o sistema conclui a validação prevista na solução. Mas eu vou te mostrar aqui como é que como é que o cliente faz isso, como é que o cliente faz o cadastro, que é uma vez só que ele faz. Então, vamos lá. Lá na porta, na entrada, você vai disponibilizar um QR Code, que é a empresa que vai fornecer o reconhecimento, ele vai disponibilizar isso para você. Então, vai estar lá o QR Code pregado lá na entrada da porta. O cliente, é só uma vez que ele vai fazer isso, tá? Ele vai pegar o celular, vai direcionar, vai ler o QR Code e aí ele vai ser encaminhado para um aplicativo para ele fazer o cadastro. Então, o que é esse cadastro, Wilco? Primeiro, ele vai informar o CPF dele. Esse é o primeiro passo. E aqui é o seguinte, que eu estou mostrando aqui o sistema aqui, que é o da Saque Varejo. Eu já testei um monte, né, que eu utilizo na prática, né, que já tive oportunidade, eu comparei com outras aí. Então, para mim, é a melhor do mercado. Muito bem. E aí depois, então assim, reforçando, o cliente não precisa baixar nenhum aplicativo, tá? Ele vai fazer esse cadastro aqui, não precisa. É um link que direciona ele ou um aplicativo, um site, enfim. Ele faz esse cadastro só a primeira vez. Depois o acesso é só ele mostrar a cara dele que a porta abre. Então, nesse primeiro acesso, ele tem que fazer isso. Que é muito simples, é rápido. Isso aqui ele não gasta um minuto. E o segundo passo, qual que é? Ele vai informar o número de celular dele. E aqui é um ponto importante, né? Que é o seguinte. Como ele envolve dados pessoais, né? E no caso da biometria, então dados pessoais sensíveis. Por isso, antes de escolher a solução que eu estou falando aqui da Saque Varejo, mas se você for escolher outra aí, é importante você verificar com o fornecedor como esses dados são tratados, né? Armazenados, protegidos, e quais são as políticas e procedimentos adotados para atender a tal da LGPD. Isso é muito importante, tá? Não só para proteger o cliente, né? Mas também para proteger você, empreendedor, beleza? E o terceiro passo, o último passo, que é o mais óbvio de todo, é o que? O cliente tirar uma selfie, né? Para fazer o reconhecimento facial. Feito isso, termina a validação, é tranquilo, o cliente já está cadastrado, o reconhecimento é rápido, né?
Leva, você viu aqui, eu falei aqui, mas é menos de 1 minuto, dependendo da solução, né? E lembra, né? Isso acontece depois das próximas visitas, né? O cliente pode utilizar o rosto para acessar a loja. Então, assim, não precisa ele repetir todo esse processo. Acabou, né? Acabou, só faz isso, né? Ou seja, então você ganha uma camada adicional de segurança, né? E o cliente ganha o quê? Praticidade, né? E até o cliente gosta disso, né? Ele se sente até melhor para ir lá na loja, né? Então, para mim, hoje a melhor solução de controle de acesso é reconhecimento facial. Agora vamos fechar tudo isso aqui, ó. Vamos recapitular. Qual que é a primeira camada? As câmeras. Isso é primordial. Você tem que ter as câmeras, tá? Não tem que ter, né? Parece que eu tô falando uma coisa óbvia aqui, mas não é. Segunda camada, que eu acho que é importante, aquela câmerazinha posicionada de frente para o cliente, lá onde ele vai fazer a compra no totem. Essa para mim extremamente importante, porque ajuda a esclarecer o que está acontecendo durante a compra lá. E o terceiro, o mais óbvio e o que eu mais gosto, é o controle de acesso por reconhecimento facial. Esse aqui fechou, né? Bacana, depois que veio o reconhecimento facial e de 1 ano e meio para cá, olha, isso era o calcanhar de Aquiles dos mini mercados autônomos, né? O reconhecimento facial, uau, reduziu drasticamente furtos, assim, né? Muito bacana. Então essas aqui são uma das principais camadas, tá? Que você pode utilizar aí para aumentar a segurança do seu mercado autônomo, né? Eu recomendo isso aqui, não abro mão disso, tem que ter isso. Né? Eu gosto muito do controle de acesso por reconhecimento facial, beleza? Agora, eu quero saber de você. Se você montar a sua loja amanhã, qual seria a sua maior preocupação? Furto, controle de acesso ou segurança dos produtos? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião. E se você está acompanhando essa série aqui para aprender a montar aí um mercado autônomo do zero, se inscreve no canal. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, porque é o seguinte, na próxima aula é relevante. Eu vou te mostrar na prática como funciona a integração completa entre sistema de gestão, controle de acesso, totem, como deve usar e que vou recomendar para você. Essa próxima aula vai te mostrar como tudo isso funciona em conjunto. Não perde isso aí não, hein? Bora!